Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Vocês já pararam para se perguntar se, de repente, se tivesse a oportunidade de conversar com o CEO de uma multinacional, ele te questionasse: eu quero abrir uma nova planta, uma nova fábrica aqui no Brasil. Qual o melhor local que eu posso abrir essa fábrica, essa indústria? Imagina o tamanho da responsabilidade. Quantos empregos eu geraria? O quanto eu movimentaria da economia? Quais variáveis eu utilizaria? Como apontar exatamente o melhor local de modo que eu não traga prejuízo para essa empresa, para esse empreendimento? Exatamente esse é o tamanho da responsabilidade que meu amigo José Pedro Fittipaldi, da Invest São Paulo, vai apresentar para vocês com o estudo de geomarketing aplicado para Site Location. Muito obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer à equipe da Imagem pelo convite, agradecer à equipe Esri, a todos e todas presentes e aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet também. Nós, de fato, temos um desafio do tamanho do desafio que o Vinícius apresentou. A Invest São Paulo, que está representada aqui no Base Map da Esri, dentro desse Story Map, nós decidimos fazer a apresentação nesse modelo do ArcGIS Online, que é muito interessante. É uma agência de promoção de investimentos que atua no estado de São Paulo. A nossa missão é ser a porta de entrada para novos investimentos aqui no nosso estado. A maior economia da América Latina, não é uma missão pequena. Nós ficamos localizados ao lado do campus da USP, do Butantã, no Parque Tecnológico do Jaguaré, aqui no município de São Paulo. Nos 8 anos de atuação como porta de entrada dos investimentos em São Paulo, a Invest já recebeu 44,7 bilhões de reais em investimentos anunciados, que geraram 77 mil empregos diretos em 208 projetos de investimento, uma carteira extremamente qualificada que nós jamais poderíamos ter atendido não fosse o poder da inteligência locacional que a plataforma ArcGIS nos proporcionou. A carteira de clientes da Invest São Paulo é extremamente diversificada, nós temos clientes em diversos setores, diversos tipos de projeto, unidades industriais de grande, médio e pequeno porte, setor de serviços, centros de distribuição, logística, projetos estruturantes. Como vocês podem ver, sem entrar aqui nos detalhes, são muitos nomes conhecidos, empresas multinacionais, empresas da mais alta importância e representatividade nos seus setores. Eu prometi que eu ia ser rápido no institucional, mas são 5 slides aqui com a carteira da Invest, com todos os projetos que nós atendemos. Um modelo validado pelo mercado, que vem, ao longo dos anos, se aprimorando para dar um atendimento cada vez mais eficaz às empresas que batem à nossa porta. Recentemente, o Financial Times e o FDI Intelligence, através de uma pesquisa chamada Latin American States of the Future, ambos elegeram o estado de São Paulo o estado latino-americano do futuro e também o de maior potencial econômico. E o que também é muito interessante, eles analisaram as estratégias de atração de investimento em nível regional e elegeram o trabalho do estado de São Paulo, através da Invest São Paulo, como a melhor estratégia de atração de investimentos da América Latina. Interessante observar o quanto isso está fundado na inteligência espacial. Um dos principais serviços que nós proporcionamos aos clientes que entram em nossa carteira é o serviço de Site Location. Nós trabalhamos para ajudar a encontrar áreas para as empresas que pretendem fazer novos projetos dentro do nosso estado, nas mais diferentes fases do investimento. Então, o que nós temos é o quê? 645 municípios potenciais. No final do dia, os investimentos acontecem no município, né? Então, nós montamos uma base bastante rica de informações para conseguir proporcionar um trabalho técnico que dá aos 645 municípios oportunidades iguais de receber o investimento, dentro de critérios muito claros que são parte do projeto de investimento e vêm sempre do investidor. Aqui, no caso, a gente simulou um case hipotético para mostrar como são feitas essas filtragens. Então, o primeiro critério, uma simples filtragem, seria os municípios acima de 40 mil habitantes. Para esse investimento hipotético em particular, esse critério seria relevante porque se partiu de uma premissa que investimentos muito grandes, em geral, e há exemplos contrários, mas, de modo geral, precisam de municípios com um mínimo de estrutura. Então, nós utilizamos essa referência para uma primeira filtragem. Em seguida, e isso é um enorme diferencial do estado de São Paulo, nós filtramos os municípios que são perpassados por rodovias de pista dupla, rodovias duplicadas. Como
uma indicação de boa capacidade de circulação logística. Obviamente, isso é só um exemplo. Nós poderíamos ter feito o mesmo para as ferrovias, para hidrovias, para os demais modais, aeroportos internacionais, regionais e tudo mais. De tal forma que essa filtragem permite já a identificação de locais potenciais. Em seguida, nós podemos usar um critério que nos é passado pelo próprio investidor, que, para o negócio específico, no contexto daquele projeto de desenvolvimento de negócios, é relevante. Então, ele nos indica quais são os fornecedores-chave que ele já tem ou que ele pretende desenvolver, e nós podemos fazer uma filtragem de distância baseado na localização desses fornecedores. Nós podemos também pesquisar, através dos setores econômicos, temos um time de projetos que, inclusive, está aqui presente, parte dele, que faz um trabalho muito interessante de análise de dados econômicos e pode fazer uma filtragem mais sofisticada até de mercados, na forma do geomarketing mesmo. Depois, isso é um outro diferencial enorme do Estado de São Paulo, nós podemos usar a rede das FATECs como critério, porque é uma estrutura de ensino que oferece treinamento de mão de obra a custo zero para o investidor e que está amplamente difundida pelo Estado de São Paulo, permitindo que sejam customizados cursos para um determinado tipo de demanda. Ou seja, mão de obra não é mais um fator que influencia tanto, exceto nos casos de mão de obra de extrema qualificação ou especialização, mas a gente consegue transformar esse critério em algo menos decisivo para os investimentos através dessa rede difusa pelo Estado inteiro. Obviamente, no caso da FATEC, é necessário que o investimento esteja próximo a ela, né? Não dá para os estudantes se deslocarem muitos quilômetros. Então, nós usamos um raio de menor extensão. Depois, um outro filtro que podemos fazer, só para ilustrar a possibilidade de fazer filtros de fundo socioeconômico, seria a presença de leitos por 1.000 habitantes, né? Usamos um critério da Organização Mundial da Saúde como uma indicação de que investimentos grandes que causam impacto socioeconômico relevante demandam municípios com capacidade de absorver esses impactos. Então, municípios que já têm os sistemas públicos estressados, por assim dizer, talvez não sejam ideais para determinados tipos de situação. As empresas podem preferir municípios que atendam a esses critérios. Então, nós indicamos aqui, poderia ser qualquer outro critério, a nossa base é extensa e pode ser aumentada de acordo com a demanda. Mas, no caso do exemplo, usamos esse de impacto sobre serviços de saúde. E, por fim, algo que é sempre relevante, que os investidores sempre nos demandam, regiões, sempre ou comumente, obviamente, com impacto, com crescimento econômico sustentado, especialmente ao longo dos últimos anos, foram desafiadores. Nós podemos fazer um trabalho econômico, um índice, ou mesmo simplesmente usar dados agregados, etc., para indicar, de alguma forma, esse dinamismo e gerando um material que pode ser perfeitamente compartilhado com os boards e os tomadores de decisão, dando suporte às equipes de projeto ao longo de todo o processo de tomada de decisão. Não é raro essas apresentações circularem o mundo, por assim dizer, né? Elas são feitas para isso. Todo esse processo de site location, a partir de filtros e de critérios, ele pode também ser operacionalizado através dos dados do ArcGIS Online, através também do Business Analyst. Como o Vinícius vai mostrar agora, nós podemos criar um case, nós preparamos um case hipotético em que são feitas filtragens através de dados completos e atualizados de renda e consumo para um setor específico, que, no exemplo, é o setor de personal care, que permite uma visada multiescalar das áreas que são adequadas à localização desse empreendimento do ponto de vista da presença de mercado. Então, o Vinícius está mostrando ali no exemplo, ao vivo, como que essa ferramenta pode ajudar a mostrar onde estaria o mercado consumidor para esse determinado setor. Evidentemente, o exemplo é simplificado. A ferramenta admite um nível de sofisticação muito maior, inclusive que o usuário acrescente seus próprios dados a essas filtragens, né? Então, no caso, o setor personal care, ele fez uma filtragem que nos mostra com bastante clareza, de forma bastante rápida, que as regiões oeste e sul do estado de São Paulo, ou melhor dizendo, do município de São Paulo, seriam as regiões onde há o potencial de desenvolvimento desses negócios. Então, já retornando para cá,
Nós temos aqui um exemplo, né, da progressão desse trabalho. Então, se são essas as áreas e as regiões que poderiam receber esse tipo de investimento, para onde exatamente o projeto poderia ir? Então, nós temos aqui uma identificação que é meramente ilustrativa. A Invest São Paulo faz um trabalho bastante institucionalizado de busca, normalmente não, é sempre através do relacionamento institucional com as prefeituras, que têm a competência pelo planejamento territorial, sabem muito bem as localidades dentro delas que seriam adequadas e podem nos indicar alternativas em potenciais para que os investidores, por conta própria, progridam com negociações e etc. O importante é mostrar que nós temos uma visada das alternativas e acompanhamos o processo de investimento sempre com a inteligência locacional do nosso lado. Isso é uma base viva, nós podemos ter bancos de dados associados a isso. E o interessante é que isso também é muito prático de se conjugar com outras plataformas que, em geral, o interessado não especializado operacionaliza com mais desenvoltura. Na plataforma Google Earth, compatibilidade total, é muito fácil abrir e eles podem já usar isso sem a necessidade de uma sofisticação técnica muito grande. A partir desse momento, nos interessa verificar se os lugares são apropriados de fato, considerando as especificidades técnicas do projeto em enorme nível de detalhe, conforme o planejamento do projeto. Isso pode variar de moderadamente complexo para incrivelmente complexo em projetos industriais de grande porte, grande nível de sofisticação técnica. Aqui, nesse exemplo, nós trouxemos uma base de utilities feita a partir de dados públicos e devidamente filtrada e etc., para indicar a localização da rede de transmissão de energia elétrica e subestações, por exemplo, com o intuito de localizar unidades de geração de energia solar fotovoltaica, que, idealmente, são planejadas espacialmente para minimizar problemas ou dificuldades com o processo de transmissão. Essa rede é uma rede viva, são dados, isso não é um croquis, é um banco de dados georreferenciado extremamente rico. Num outro exemplo que nós trouxemos aqui, o mesmo processo ele é indicado a partir da rede de distribuição de energia gás natural, né? Eu comentei com o Vinícius antes da apresentação, esse exemplo não é particularmente realista, porque a unidade que está representada nessa imagem, que é um grande forno de vidros planos, que foi instalado no estado de São Paulo a partir de 2011, quando ele foi planejado, essa rede de gás que está representada não estava no local, certo? Nós usamos a base de dados para identificar a possibilidade de expansão da rede de gás. Os meus colegas na área de infraestrutura articulam todo o processo de relacionamento técnico com a concessionária que atende a região, de tal modo que a empresa pôde usar a inteligência para pensar no futuro e conseguir articular uma solução que servisse a todos. Então, essa rede não existia no momento do planejamento. Hoje ela existe um Citygate novo, existe a expansão de uma rede, e essa unidade operacionaliza de forma exitosa os negócios dela, inclusive realizou novos investimentos, comprovando que a inteligência locacional pode, sim, ser chave para o desenvolvimento dos negócios nesse setor. Temos outros exemplos, quer dizer, é uma análise bastante transdisciplinar, baseada num banco de dados bastante rico. Aqui, nesse caso, um problema da própria Invest São Paulo, que foi tratado a partir da inteligência espacial. Essa é a imagem que foi mostrada no primeiro slide, é a Invest São Paulo, nós estamos aqui. Interessante mostrar, né? Isso é uma base viva, não é um desenho, um base map bastante preciso. Aqui, nesse dia, provavelmente alguém chegou mais cedo para trabalhar, saiu na foto. Nós tínhamos uma questão do desenvolvimento do Parque Tecnológico do Jaguaré, que é uma área destinada no plano diretor do município de São Paulo para usos bastante nobres, no sentido de que a proximidade com a Universidade de São Paulo permite a exploração das chamadas externalidades, né? Das chamadas externalidades positivas, relacionadas ao conhecimento que está na universidade sendo gestado cotidianamente. Então, nos importava saber exatamente como fazer o trabalho de desenvolvimento das áreas do entorno do nosso próprio parque.
E, para isso, nós podemos contar com uma base georreferenciada do Plano Diretor do município de São Paulo, disponível na internet, uma base totalmente pública do zoneamento de uso e ocupação do solo, e, a partir disso, iniciar um trabalho de desenvolvimento das oportunidades de negócio que poderiam surgir junto aos investidores interessados, sempre tendo em mente se tratar, de novo, de uma base viva, com banco de dados, com informação. E aí entra uma parte que nós, na equipe de projetos, estamos preparados para lidar, nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, que é a minha área, e tributação, de apoio técnico e regulatório para que seja possível fazer o que se pretende de forma tranquila. Nós não substituímos os prestadores de serviço nesse sentido, quer dizer, a gente não faz o trabalho dos consultores, não faz o trabalho dos escritórios de advocacia, mas ajuda a prestar uma informação bastante estratégica num momento muito valioso do projeto, que é uma fase de planejamento. Os outros exemplos que nós temos envolvem temas ambientais, propriamente ditos, são a área da qual eu cuido diretamente. Nesse caso, importa saber como as condicionantes ambientais, sempre tendo em mente que nós desenvolvemos esses projetos todos em um ambiente regulatório de negócios de altíssima complexidade, com incrível capacidade de influenciação de projetos, e precisamos antecipar todos os fatores, de tal modo que aqui nesse exemplo nós fizemos um georreferenciamento da questão das áreas contaminadas, o que é extremamente estratégico, extremamente importante, principalmente para o desenvolvimento de negócios na modalidade brownfield, aquela que se vale de terrenos onde já foram desenvolvidas atividades pretéritas. Tem muitas vantagens e tem muitos cuidados que devem ser tomados. Então, nós podemos, a partir daí, deflagrar todo um processo de estudo, relacionamento e apoio à tomada de decisão para que não haja surpresas e o processo de investimento possa ser desenvolvido com total controle desde o primeiro momento. Essa multidisciplinaridade, essa capacidade de lidar com diferentes temas, é um dos pontos fortes da maneira como nós vemos a inteligência locacional no processo de promoção de investimentos. Aqui um último exemplo, tá? Nós teríamos muitos outros, isso foi bastante filtrado, nós convidamos a todos na Invest São Paulo, a irem à Invest São Paulo, conhecer todo o trabalho que nós podemos fazer no contexto de um projeto de investimento. Aqui eu escolhi a Santa Gertrudes, do meu amigo Vinícius, cidade no interior de São Paulo, que é um polo cerâmico, tem uma indústria no setor cerâmico internacionalmente relevante e que, para desenvolver os negócios, demanda um bem natural, mineral, totalmente estratégico, que são as argilas, né? As argilas vermelhas, no caso dessa região. Então, quando você enxerga a base de direitos minerários, você vê praticamente a localidade inteira tomada por polígonos referentes a direitos minerários. Quem conhece um pouco o direito minerário brasileiro sabe que, na verdade, isso é mais do que simplesmente minerário. A Constituição Federativa do Brasil, os recursos no subsolo são propriedade da União. Então, você tem duas camadas de direito, uma subsuperficial e uma superficial. Acho que o pessoal da CPRM, que está aqui, entende um pouco sobre isso. E aí, nós temos que usar esse dado para planejamento de negócios, entender precisamente o impacto da existência de um tal polígono no desenvolvimento de um projeto na superfície, sempre com antecipação, com planejamento e com controle de processo. O que nós não pudermos tratar diretamente, nós levamos aos órgãos que podem, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal. Muito bem, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, deixar os contatos da Invest São Paulo. Nós estamos de portas abertas para receber novos processos de investimento. Temos uma atuação institucional bastante diversificada. Estamos sempre buscando novos parceiros e novas formas de desenvolver a atividade de promoção de investimentos, sempre tendo em mente a geração de empregos, a geração de renda e o desenvolvimento da economia no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado.